Feliz sábado para todos os nossos amigos, ouvintes, nossos parentes, aqueles que nos servem, que nos rodeiam, a quem servimos também. Nós precisamos de orações de vocês e nós oramos também por todos aqueles que nos ouvem. Hoje, 21 de março de 2025, estamos aqui de volta para mais uma live na hora do pôr do sol. O assunto de hoje é Houve Guerra no Céu. Há muito tempo atrás eu falei disto, mas de vez em quando eu volto a falar para que as nossas mentes sejam lembradas e para que possamos ter cuidado para não cairmos naquilo que os primeiros pais caíram e nós também caímos. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados e dá-nos a Tua paz. Deus misericordioso, nós somos pequenos, fracos, debilitados, mas o Senhor é forte e nos dá força para vencermos esses dias difíceis que estamos passando. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, hoje falaremos sobre Houve Guerra no Céu. Por que falamos disso? Porque a Bíblia fala que houve guerra no céu. Em Apocalipse e também em Isaías. Quem era Lúcifer antes do pecado? Dele, antes da guerra no céu, antes de ser expulso lá do céu. Ele era um anjo cobridor, um anjo que tinha muitas funções, um anjo de posição extraordinária. E um dia, Deus Pai resolveu chamar todos os seres criados naquela época, que eram anjos, serafins, para uma reunião. Deus Pai queria apresentar o seu Filho, Jesus, como um com Ele, fazerem planos de criar a Terra. Muitos outros lugares eram habitados, mas eles resolveram criar mais um, que era a Terra, em nosso sistema solar. Foi quando, então, Lúcifer achava que ia ser chamado para também contribuir na hora de criar, mas ele é um ser criado. E ele teve inveja de Jesus, porque não reconhecia Jesus como Deus, e ele então teve inveja e ele se revoltou. Foi preciso então que houvesse conversas e conselhos e esclarecimentos, e ele não cedia. Ele achava que, como era importante em muitas coisas, ele também seria considerado um criador. E ele conseguiu dizer para muitos anjos que eram comandados por ele que estava errado, que não havia justiça no céu. Como ele, que era tão influente nas decisões de outros lugares até do universo, como aqui agora ele não ia participar da criação? Foi isso que aconteceu. Mas nós vamos ler isto em Apocalipse e também em Isaías. Nós precisamos entender que no plano de Deus, Ele é o quem decide. Devemos nos submeter a toda a vontade de Deus para que não haja, então, coisas parecidas do que houve no céu. Infelizmente, ainda existem coisas assim. Existem muitas invejas e pessoas que querem ocupar posições daqueles que são verdadeiramente os superiores. Vamos ler em Apocalipse 12, de 7 até o 17, que diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Quem é Miguel? Miguel é Cristo. E alguém diz que não, Miguel é o líder supremo dos anjos. Sim, é Jesus, que ele é o líder supremo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí alguém diz, mas por que Deus Pai resolveu atirá-lo para a terra? Sim, aqui aonde iria ser criado nossos primeiros pais, que precisavam passar por uma escolha, por uma espécie de teste. Não é bem um teste, sim uma escolha.
porque nós temos a obrigação de escolher. E a Bíblia diz: escolhei hoje a quem sirvais, se a Deus, Deus, se não, não. Então, nossos primeiros pais também precisavam passar por esse momento de escolha, de preferência. Agora veio a salvação e o poder, o reino de nosso Senhor Deus e a autoridade de Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue de Cristo, do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Aqui se refere já àqueles que no futuro, daquele momento, escolheram servir a Deus e não negaram. Então é isso que ainda hoje essa peleja, essa luta está caminhando aqui na terra. Por isso festejai, ó céus, e vós que habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão. Quem era o varão? Jesus, filho da mulher. Essa mulher tem dois sentidos: igreja e também a mãe de Jesus. Ele não queria que Cristo viesse à terra para salvar a humanidade. E este relato ele tem uma extensão temporal muito grande. Nós não sabemos quando foi essa guerra no céu, e sabemos que o ódio maior foi quando ele viu que a terra foi criada por Jesus e pelo Pai e pelo Espírito Santo. Ele queria fazer parte disto. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia para que voasse até o deserto. O deserto é um lugar distante, escondido. Ao seu lugar, aí onde é sustentada por muito tempo, é fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. E aqui o verso 17 é muito interessante, que o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com o restante de sua descendência, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Diz aqui no 17, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Esta é a leitura de Apocalipse 12, do 7 até o 17, aonde vemos que ainda hoje o dragão é irado contra a mulher, contra a igreja, aquele povo que quer vencer com Cristo. Nós somos perseguidos, todos aqueles que amam Jesus e querem segui-los. E se a gente for ao livro de Isaías 14, nós vamos encontrar aqui não uma profecia, um relato. Profecia é o que ainda não aconteceu. E aqui no caso de Isaías já tinha acontecido. Ele faz agora um relato daquilo que era e como aconteceu. E no capítulo 14, de 12 a 20, diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Norte é a parte de cima. Então ele queria ficar sobre tudo. Ele queria ser como Deus. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer, um ser criado, queria ser semelhante a Deus Pai. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer-te: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades.
que os seus cativos não deixava de ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, trazem com honra cada um a seu túmulo. Isso é a sorte de Satanás. Aqueles que o seguem, o destino é o túmulo. Mas tu, lançado fora da tua sepultura, é como um renovo bastardo, desprezado, coberto de mortos, traspassados à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado pelas pedras. É necessário que a gente se dedique para entender as profecias e também esses relatos. O relato de Isaías, ele bate, ele coincide com aquilo que disse-se em Apocalipse. Havia este anjo com um poder esplendoroso, era belo, inteligente, e ainda hoje é inteligente, que quis ser igual ao Altíssimo. E não podia, porque ele é criado. Ele foi orgulhoso. Ele não reconheceu em Jesus um Deus. Nós reconhecemos Jesus como nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Aquele que, pela sua morte, conseguiu de volta a vida para todos os seres humanos que pecaram. Meus amigos, este relato, tanto de Apocalipse como de Isaías, ainda existem outros lugares na Bíblia que nós podemos constatar isto. Nos profetas e também nas cartas de Paulo, nos evangelhos, no Apocalipse, em todo lugar nós vemos esses relatos. Nós devemos estudar, meditar sobre isso para não cairmos onde tantos caem, naquele estado que o próprio Satanás caiu. Amigos, eu peço, orem por mim, eu orarei por vocês, para que sejamos fortes e também prontos para compreender e aceitar a palavra de Deus, que é a verdade. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esses momentos. Dá-nos, Senhor, a coragem, dá-nos a vontade de fazer aquilo que o Senhor deseja. E tira de nós qualquer orgulho, qualquer maldade, qualquer inveja, porque nós queremos, Senhor, render a Ti adoração, respeito e amor. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês.